Que bênção é ter você aqui com a gente! Seja muito bem-vindo, hein? Ao Manaí News. Hoje é quarta-feira, dia 3 de maio de 2023. E a partir de agora vamos compartilhar aí com você vários eventos que aconteceram nas igrejas Cristã Maranata. Atenção, atenção para a região sul do Brasil. Atenção, hein? Nos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Fique com a gente! A partir de agora, o Manaí News está entrando no ar! Amém! Que saudades de você! Agora você já sabe a nossa nova dinâmica, esse novo momento que o Manaí News está atendendo, está trabalhando, mostrando para você todas as informações da Igreja Cristã Maranata, sempre de segunda a quinta-feira, cada dia mostrando uma região, sempre também após o culto. E hoje é quarta-feira, dia 3 de maio, hoje nós vamos para a região sul, atenção região sul, e começamos muito bem aqui por Santa Catarina com a nossa querida irmã Elisa Brezenzinski. Elisa, paz do Senhor Jesus, conta pra gente o que está acontecendo aí em Santa Catarina. O que aconteceu, Elisa? A paz do Senhor Jesus, Jorge. Iniciaram as aulas do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata. E os servos da região de Santa Catarina estão aprendendo cada vez mais a palavra de Deus. Confira matérias sobre o Instituto Bíblico. O segundo encontro do Instituto Bíblico foi realizado no Manaim de Florianópolis no último sábado. Aproximadamente 60 irmãos estão integrados, participando presencialmente no Manaim de Florianópolis. A dinâmica é simples e eficiente. Os alunos assistem às aulas online e, após 15 dias, participam de 2 aulas presenciais. A paz do Senhor, irmã Elisa, a paz do Senhor, irmãos que acompanham o Manaí News. Na primeira aula, a gente faz um resumo, uma revisão do conteúdo visto pelo EAD do Instituto Bíblico. E na segunda aula, a gente faz uma dinâmica para tirar as dúvidas e estabelecer bem o ensino da palavra no coração dos irmãos. Vamos ler juntos? 5 livros da lei, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 livros dos profetas maiores, 12 livros dos profetas menores. A irmã Elisiana, da Igreja de Campinas, destaca que o curso está colaborando para realizar assistência na igreja. Seria uma forma de dar assistência mesmo, né? Porque às vezes vem vidas novas, necessitadas, com sede da palavra, né? E começam a ter experiências ali na sua caminhada. O Senhor começa a falar com elas na palavra, aí elas querem ter experiência de consultar a palavra, mas aí não entendem bem os textos, né? Então a gente tendo mais conhecimento é uma forma de a gente na assistência poder dar essa ajuda para a pessoa, né? Para ela entender o que o Senhor está querendo falar naquele momento ali, né? A palavra profética, né? Não só na história, mas na revelação. A participação presencial é totalmente gratuita e vem trazendo grandes frutos para os irmãos. Isso tem ajudado a sedimentar o conhecimento da palavra no coração e na mente dos irmãos. No início da aula de hoje, nós lembramos o Salmo 119, no verso 97, diz assim: ó, quanto amo a tua lei. Nós dissemos para os irmãos presentes que a nossa relação com a palavra não visa nos deixar mais cultos, né? Mais inteligentes e até depois mais vaidosos, amando a nós mesmos. Não. O objetivo é que nós amemos mais ao Senhor, que nós amemos mais a palavra, que nós amemos mais o Senhor Jesus, o Verbo vivo. O Templo do Jardim Atlântico está em festa, em comemoração aos 15 anos da igreja. Na última segunda-feira, uma vigília com ceia foi realizada para glorificar ao Senhor por esta grande bênção. Participaram deste culto cerca de 40 irmãos.
No município de Anitápolis, na região da Serra, foi realizado um culto em um ponto de pregação. Na parte da tarde, os irmãos fizeram visitas a enfermos na cidade. À noite, o trabalho foi finalizado com uma serenata para 2 famílias. Confira agora a entrevista com o pastor responsável pela área da Serra em Santa Catarina. A paz do Senhor Jesus, irmãos! A área da Serra em Santa Catarina vem realizando vários trabalhos como assistências em pontos de pregação. E para falar mais sobre este assunto está aqui ao meu lado o pastor responsável por esse projeto, Carlos Petri. A paz do Senhor, pastor! A paz do Senhor, Elisa, a paz do Senhor, irmãos, Manaim News. Pastor, fala pra gente um pouquinho como que funciona esse projeto tão maravilhoso que está sendo desenvolvido na área da Serra. Irmã Elisa, nós temos uma região onde as distâncias são muito grandes. A distância entre a primeira igreja e a próxima de 100 quilômetros. Isso se repete entre as outras igrejas. Amém. E como que é desenvolvido esse trabalho? Nós temos hoje na região, somos em 4 pastores, um irmão ungido e mais muitos voluntários, diáconos, obreiros que estão prestando esse serviço de assistência aos irmãos. Tem pontos de pregação, pastor? E quantos pontos de pregação tem? Hoje nós temos 3 pontos de pregação, um em Anitápolis, que fica a 70 quilômetros da primeira igreja, outro é Rancho de Itágua, em Angelina, que fica a 50 quilômetros. Nós temos em Catuíra também, que é em Alfredo Wagner, que dá mais ou menos uns 112 quilômetros daqui. Então é uma região onde tem as distâncias, mas os irmãos estão se empenhando em levar a palavra de Deus. Que bênção, pastor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Amém. A paz do Senhor Jesus. Essas são as informações aqui da área da Serra, em Santa Catarina. A paz do Senhor. Nos últimos 2 finais de semana, irmãos do estado participaram do seminário sobre acessibilidade no Manaim de Pedro do Rio, no Rio de Janeiro, e no Manaim de Curitiba, no Paraná. A igreja está se aperfeiçoando para receber as pessoas que necessitam de acessibilidade. Confira um pouco o trabalho de acessibilidade desenvolvido no Manaim de Curitiba. Um idoso também, porque esse idoso também está no nosso meio. Então nós temos a deficiência visual total e parcial, tem a auditiva, também pegamos a deficiência motora, aqui tanto aquelas pessoas com paralisia cerebral. Neste final de semana, irmãos do grupo de louvor realizaram um ensaio geral. Confira as informações. Os irmãos se reuniram nos seguintes municípios: Florianópolis, São José e Palhoça. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Salmos 92:1. Confira agora um trecho do ensaio. No Manaim de Florianópolis, há vários grupos de trabalhos voluntários. Neste sábado, irmãos deixaram uma mensagem para aqueles que desejam se voluntariar na obra do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui no Monte Manaim de Florianópolis e a nossa equipe, nós roçamos o Manaim, um trabalho de roçadeiros. E hoje foi feito esse trabalho aqui no Monte, que é o lugar de oração. E nós queremos convidar vocês também para participar dessa bênção. Temos colhido muitas experiências com o Senhor e vocês são os nossos convidados. Paz do Senhor, irmãos, é uma bênção trabalhar no Manaim, na nossa equipe, no caso da roçadeira, mas muitas outras equipes também estão trabalhando aqui. É sempre uma grande bênção. A gente pode dizer que a comunhão com o Senhor aqui nesse lugar é incomparável. É um trabalho que nós sentimos constantemente a presença do Deus vivo aqui conosco. Então fica esse convite, vem participar conosco. É uma grande bênção e não se compara a qualquer outra coisa, estar aqui aos pés do Senhor e o servir. Amém? Amém, queridos. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o grupo de voluntários, os irmãos trabalham na parte da construção do Manaim.
Inclusive estão fazendo um serviço hoje aqui para honra e glória do nome do Senhor. E eles têm uma palavra para os irmãos. Irmãos, a paz do Senhor. Essa equipe aqui vem trabalhando desde meados de março de 2017 aqui no Manaim. Construímos todos esse Manaim aqui, serviço voluntário e tudo. E tem sido uma bênção em cada um dos irmãos aqui representando as suas famílias. O Senhor tem abençoado. E queria fazer um convite para você também. Tem disponibilidade de sábado, vem aqui, dedique ao Senhor o seu dia, se voluntarie a participar dessa bênção. Tem sido uma bênção na vida de todos que estão aqui e vai ser uma bênção na vida do irmão também. O Senhor tem cuidado de nós. Glória a Se Jesus. quer uma bênção na tua vida, o Senhor tem cuidado. Aqui. Amém. Faz a obra, O Senhor tem renovado as nossas vidas, tem nos alegrado na presença do Senhor, né? Tem nos libertado, transformado a vida também, através de nós. O Senhor tem nos usado, né? Com uma bênção. Amém. Essas foram as informações do estado de Santa Catarina. A paz do Senhor Jesus. Amém, minha irmã Elisa. Obrigado pelas informações aí de Santa Catarina. Que Deus abençoe os queridos irmãos. E agora vamos para o Rio Grande do Sul. Pastor Alexandre tem informações aí pra gente. Pai do Senhor, pastor Alexandre. Pai do Senhor Jorge, a todos que acompanham a mais uma edição do Manaim News. Estamos aqui mais uma quarta-feira para poder compartilhar com os irmãos as maravilhas que o Senhor tem operado nas igrejas aqui no Rio Grande do Sul. No domingo, dia 30 de abril, os irmãos da Igreja Cristã Maranata da Restinga, sob o ministério do pastor Alexandre Sudré, saíram às ruas do bairro, que fica no extremo sul da capital gaúcha, para evangelizar e anunciar que Jesus está voltando. Alguns moradores receberam oração ali mesmo na rua. Outros abriram suas casas para os nossos irmãos. Uma tarde inteira dedicada à salvação de vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Enche tua candeia, deixa brilhar, deixa o Espírito Santo brilhar. No sábado, dia 29 de abril, eu estive na Igreja Cristã Maranata, localizada no bairro Cristo Redentor, na zona norte da capital gaúcha, sob o ministério do pastor Marcelo Carvalho, para participar de um culto especial de ceia. Estiveram presentes ali 96 pessoas, sendo 6 visitantes. Nesse culto especial de muito louvor e adoração, todos os irmãos tiveram a oportunidade de louvar e glorificar o nome do nosso Deus pelos muitos milagres que Ele tem operado no nosso meio. Alguns dos nossos irmãos fizeram questão de compartilhar conosco algumas experiências vividas. Caso do nosso irmão Luiz Eleutério. Paz do Senhor, irmãos. Eu sou o Luiz. Eu quero compartilhar com vocês. Eu sou aqui da igreja Zeca Neto. Eu estive no fundo do poço. Deus me resgatou. Ele falou para mim: eu te tirei do lodo, meu filho. Eu usei droga, tudo que foi droga. Perdi minha família. E dia 17 de julho encontrei essa casa maravilhosa que nunca mais vou sair. Paz do Senhor. Outra experiência compartilhada conosco foi a da nossa irmã Carla Fabiana, que é voluntária na cozinha do Manaim de Porto Alegre. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou a Carla Fabiana, aqui da Igreja da Zeca Neto, do Rio Grande do Sul. Eu quero contar uma experiência que o Senhor deu no último Manaim, porque eu sou voluntária na cozinha do Manaim, e o Senhor falou num dom que naquela semana ia ser realizar uma grande bênção na vida de uma serva, e com certeza fui eu. Eu recebi uma notícia de uma consulta que já fazia mais de 4 meses que eu estava esperando, e o Senhor operou essa grande bênção na minha vida. Glória a Jesus. Outros irmãos também aproveitaram a oportunidade e compartilharam conosco suas experiências. Foi o caso da nossa irmã Vânia Daut e Cláudia Chaves. A paz do Senhor, meu nome é Vânia, eu congrego aqui na Zeca Neto. Eu gostaria de comentar para vocês, compartilhar com vocês uma experiência que o Senhor me permitiu. Há uns 2 meses atrás, eu tive que fazer uma colonoscopia e uma endoscopia. O meu pai morreu de câncer de intestino, a minha mãe tinha feito cirurgia de câncer fazia uns 4 meses. E o meu irmão, há uma semana atrás, que eu fiz, ele estava com câncer de intestino também. Então, assim, era muito forte câncer de intestino na família. E aí eu fiz a colonoscopia
E, para minha surpresa, deu 3 pólipos, né, 3 tumores e 2 no estômago. Então, eu fiz 5 que foram levados para biópsia. E o meu irmão tinha tido 1. Ele é maçom, ele não serve ao Senhor. E eu vim aqui, orei, clamei, e os irmãos disseram que o Senhor ia botar água nos meus tumores. E, para minha surpresa, realmente eu fiz a biópsia e no momento que recebi o resultado, eles foram todos benignos, não havia nada. Dos 5 que se levantaram, todos eram benignos e o Senhor me deu essa bênção. Então eu agradeço ao Senhor. Eu sou a Cláudia, aqui da Zeca Neto, e gostaria de compartilhar com os irmãos uma experiência que o Senhor Jesus nos deu como família. Era uma madrugada, em torno de meia-noite, 1h, estávamos voltando a pé da casa da mãe, que é aqui pertinho. E nós, quando estávamos passando na esquina, começamos a ouvir louvores, uma música muito linda. E passamos aqui em frente e vimos que era uma igreja. A igreja fechada, nós não congregávamos aqui. A igreja estava fechada e nós ouvimos louvores e também muitas luzes, como se fosse assim, luzes dançando dentro da igreja. Aí o meu filho, que era pequeno, devia ter uns 8 anos de idade, o Lucas, ele disse assim: mãe, são anjos, mãe. Eles estão dançando e cantando. Foi uma experiência muito linda. Quando o Senhor Jesus nos convidou para vir para cá, a gente falou para o Lucas e ele disse: mãe, é a igreja dos anjos. Esse é o testemunho. Jorge, nós deixamos para o final desta edição do Manaim News o motivo principal da minha ida até a igreja da Zeca Neto, que era conhecer o pequeno Miguel, o mais novo membro da igreja, e ouvir a experiência maravilhosa vivida por seus pais, os nossos irmãos Lucila e Ricardo. Irmãos, a paz do Senhor, meu nome é Lucila, esse é meu esposo Ricardo. Nós somos da igreja Zeca Neto de Porto Alegre e esse aqui é o nosso milagre, o Miguel. A gente veio aqui para testemunhar de uma grande bênção que o Senhor nos deu. Fui consultar com a minha médica por conta de uma hemorragia que fazia já 3 meses e ela solicitou uma ecografia. E nessa ecografia, para nossa surpresa, além de um mioma muito grande, lá estava um coraçãozinho batendo, que é o Miguel. Eu e meu esposo, nós viemos no culto à noite conversar com o nosso pastor Marcelo e a gente ficou até meio sem jeito de falar para o pastor, já que a minha idade é avançada, né? Já tinha 40 anos, mas o histórico médico, né, que deu sobre o mioma. Eu tenho também um problema grande de hipotireoidismo, que eu faço tratamento. Então a gente conversou com o pastor, né, que nos ajudou em oração. A gente deixou só em oração, nós não abrimos para a igreja. O motivo da oração que o que o pastor pediu para orar pela nossa família, porque a gente queria esperar até os 3 meses para a gente ter certeza que a gravidez iria avançar, né, diante da minha idade, o fator da idade, o fator do mioma e mais o hipotireoidismo. E aí me acordei muito indisposta, muito mal, e falei para o meu esposo que eu não estava me sentindo bem. E começou novamente a minha hemorragia. Nesse meio tempo a gente se arrumou, foi para o hospital e esperamos o médico me chamar. O médico me examinou, me chamou, me examinou e falou para mim que, olha, tu já sabia, né? Tu já tem um fator de idade, já tem 40 anos, tu tem problema de hipotireoidismo, mais o mioma. Infelizmente, o teu colo do útero está aberto. Não tenho o que fazer. Eu lamento muito. Vou te pedir para que tu desça até o médico ecografista, que ele vai fazer uma ecografia para saber qual o procedimento que a gente vai fazer. Nesse meio tempo que eu desci no elevador para fazer a ecografia, chamaram meu esposo, né, porque para mim não ficar sozinha, né? Estava muito triste, muito abalada, mas quando eu estava descendo para a ecografia, que eu sentei no banco, que meu esposo não tinha chegado ainda, eu escutei a voz do Senhor falando, né? Ainda tem vida aí. E comecei a orar. Aquilo ali já começou a me dar uma alegria muito grande de saber que o Senhor estava comigo passando por aquela experiência naquele momento.
A gente foi, meu esposo chegou, entrou comigo dentro da sala do médico. O médico começou a fazer o exame e ali a gente começou a ver o Miguel sem nenhum movimento, muito molezinho, não respondia. E quando já estava encerrando ali o exame, o médico já estava acabando o exame, a gente viu uma batida muito forte do coração do Miguel, investida. Desculpa, irmãos. Na realidade, o médico fez a sua ecografia para botar no laudo, porque eles tinham dado como o Miguel como morto, na realidade, né? Então, eles começaram a medir o crânio, medir todo o corpinho dele, e a gente percebeu que na ecografia o Miguel estava flutuando, entendeu? E ele toda hora falando como se dizendo, sinto muito, mas aconteceu, sabe? E para nossa surpresa, quando o médico estava retirando já os aparelhos, aí escutamos e vimos no painel uma batida no coração, Aí o médico ficou assustado, chegou e disse assim, opa, só um pouquinho. Aí ele voltou, quando ele voltou, começou o coração do Miguel a bater devagarzinho, aí voltou ao normal, sabe? Uma coisa assim que... E nesse meio tempo, quando eu cheguei para consolar minha esposa, eu mandei uma mensagem para a igreja. Preciso de oração, porque a minha esposa está no hospital, e imediatamente os meus irmãos começaram a orar, entendeu? Então, foi exatamente isso que aconteceu, sabe? Irmãos, para surpresa ali do médico, né, que não estava entendendo nada, ele disse, olha, mudou o diagnóstico. Vou te mandar novamente lá para tu conversar com o obstetra, e tu pode passar, pode subir lá. Nós choramos, o médico se emocionou. A gente subiu para o 2º andar do hospital, e o médico, quando foi me chamar, o obstetra, o que me deu o laudo que meu filho tinha morrido, disse para mim, pode passar a mãe do bebê milagre. E no hospital, eu sou conhecida como a mãe do bebê milagre. E aqui tá o Miguel, o nosso bebê milagre, para honra e glória do nome do Senhor. Antes de encerrarmos a nossa participação nesta edição, iremos ainda assistir o depoimento do pastor da Zeca Neto, o pastor Marcelo Carvalho. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marcelo, da Igreja Cristã Maranata, do bairro Cristo Redentor, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Essa igreja é conhecida como Igreja da Zeca Neto, que é o nome da rua da igreja, né? Foi a primeira igreja da obra aqui em Porto Alegre, né? Então, uma igreja conhecida por muitos. E, inclusive, né, nós temos alguns companheiros que já foram pastores dessa igreja, como o pastor Ricardo Azevedo, que está em Portugal hoje, dentre outros. O próprio pastor Alexandre Otávio, né, que é o nosso correspondente aí do Manaim News, ele já foi pastor dessa igreja antes de mim aqui, foi o último pastor dessa igreja, né? Mas nós temos vivido algumas experiências maravilhosas com o Senhor neste lugar, né? Os irmãos já ouviram aí, certamente, a experiência dos irmãos Lucila e Ricardo, né, com o bebê Miguel, e nós vimos que a bênção é estar no corpo, né? Os irmãos passaram a necessidade para a igreja, para o corpo, a igreja orou, o Senhor operou, e nós estamos aqui hoje para glorificar o nome do nosso Deus. Amém, queridos? A todos a paz do Senhor Jesus. Encerramos assim a participação do Rio Grande do Sul nessa edição. Até a próxima semana. Pai do Senhor, Jorge. Obrigado, pastor Alexandre, pelas informações aí do Rio Grande do Sul. Olha, você está aguardando. E cadê o pastor Elimar? Cadê as notícias do Paraná? Ficou para amanhã, tá? Fica para amanhã. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E você, gostaria de participar aqui conosco? Você está gostando aqui das informações do Manaim News? Olha, se você está gostando do novo formato, participe aqui com a gente. Envie mesmo tudo o que está acontecendo aí da sua região. Nós vamos trazer as notícias, é claro, amanhã. Quinta-feira estaremos de volta trazendo notícias do norte e também do nordeste do Brasil. Participe conosco e que Deus abençoe grandemente. Estamos ficando por aqui com mais uma edição do Manaim News. Até amanhã, quinta-feira!